Eu crio esculturas com lixo e materiais descartados que se desdobram em retratos e fotoperformances. Eu tenho predileção pelo uso do alumínio reciclado, tanto de cápsulas de café quanto de latas, passando por outras e diversas embalagens. Esta série aborda uma porção de questões ambientais e comportamentais. Ao trabalhar com materiais reciclados, falo de superabundância de materiais de consumo, da necessidade de repensar modos de vida, consumo e reciclagem. Não se trata de uma postura ativista, mas de apontar indícios e evidências. E em termos de comportamento, o ato de vestir a máscara ou uma máscara corporal também reflete sobre as personas que criamos socialmente, como elas protegem, mas se distanciam do verdadeiro eu, como elas atraem, mas também repelem. Estas esculturas compõem a série de mantos cortantes para xamãs desesperados. Esse título surgiu, em primeiro lugar, porque suas características físicas fazem com que agridam a pele tanto no preparo dos materiais quanto no porte das vestes, quando os uso para retratos ou performances. Por outro lado, esse título se refere também ao estado de semi-xamanismo do ato criador, que oscila entre um estado de transe criativo e de hiperconsciência. Porque eu gosto de quando eu me surpreendo do conteúdo formal dos trabalhos, quando aparece uma coisa que me surpreenda, do tipo esse tipo de forma, ou aquela forma lá. Que não vem de um primeiro momento que você planejou isso. Exatamente. Aí ele se dá no ato de fazer. Exatamente. E não sempre acontece, claro. Eu acho Sim. que eu procuro ter o ato repetitivo, né? É isso que é muito bom, ter um trabalho com muitas peças pequenas e precisando de muita construção, porque aí você meio que se perde, né, nesse meandro do momento criativo, você se esquece. Acho que é uma questão de ego, também do ego sumir, né? Porque o ego também é aquela coisa que te impede o tempo todo de experimentar. Não, com certeza. Você cria um lugar de certeza, né? Que como se fosse uma fórmula, né? Achei esse lugar. E é um perigo, né? Porque ele pode dar muito certo e você levar ele à máxima, né? E é isso, e vai ser isso. Ou se abrir para esse outro lugar, né? Do inesperado, do que pode vir a ser, né? Desconhecido. Para mim, a questão de decolonizar esse pensamento da arte vem um pouco disso, de pensar que existem outros universos, e esses outros universos eles se criam a partir dos seus referenciais ali. E por que não dizer que uma arte que vem de um processo que não é um processo da razão cartesiano, que ele vem desse lugar de um inconsciente, né, que ele emerge para o consciente e aí, né, vai tomando forma, proporção, etc. Por que isso não é válido também, né? E é muito interessante como eu acho que a nossa cultura carrega
preconceitos em relação ao popular, justamente. Super. Eu já tive visita de ateliê de pessoas que falavam assim, espero que você não fique chateado, mas eu penso no mundo do carnaval quando eu vejo esse trabalho. E eu fico me perguntando por que eu ficaria chateada com esse tipo de aproximação, porque é uma expressão popular, que inclusive tem uma tradição enorme, Super. diferente em vários continentes, existem de maneiras diferentes em lugares diferentes. E eu acho até legal, eu acho que me encanta um pouquinho de ver uma coisa que poderia vir do âmbito do carnaval também. Você se coloca num outro lugar, né? É como se fosse uma fantasia mesmo. E a partir que você tá fantasiado, você é um outro personagem, você age de formas diferentes, né? E eu acho que era o interessante dele também entender, né, essa compreensão do corpo, obra, como cada corpo ele se comporta ali, porque isso vem da subjetividade de cada um, né? Por mais que exista N instruções, nenhuma vai ser repetida igual a outra, né? A gente traz as nossas cargas pra dentro daquele contexto. E o habitar centralmente, até pro artista, pro autor, né? Você, no caso do porquê que eu comecei a querer colocar a máscara e tudo mais, e aí eu descobri que existia alguma coisa acontecendo ali, que não era só uma performance no sentido de uma ator ou de uma atriz, mas mais transformativo mesmo. E por que eu tinha uma reticência em fazer antes? Pode ser timidez, pode ser... Mas eu acho que existe também uma carga de que o artista normalmente tem que se retirar, ele tem que ser um ponto remanescente do trabalho. E isso eu não vejo mais o porquê disso, né? Eu acho que é legal também confrontar e arriscar nesse sentido, para ver o que acontece, inclusive para registrar a transformação. Sim, sim. Eu vejo isso como uma possibilidade grande também. Não, com certeza. Eu acho que quando isso parte do seu próprio corpo ali, talvez seja mais interessante para entender o corpo outro, né? E quais as possibilidades. Até porque não são peças fáceis, né? Acho que eles têm um outro lugar ali que exige do corpo, né? Assim, existe o desconforto. Por isso também que eu não convidaria a pessoa mesmo, eu prefiro que ela venha com entusiasmo de eu quero brincar, porque a brincadeira tem um pouquinho isso de você ser totalmente nacional, você se deixa mais levar pelo que está acontecendo, por um risco do ridículo também, o ridículo não importa mais, né? Mas é porque além de ser desconfortável, realmente isso arranha a pele, né? E eu gosto desse aspecto que inclusive você já escreveu dessa maneira sobre o trabalho. Sim. Eu gostei muito que você falou da diferença, da dicotomia entre maleabilidade e rigidez, porque são estruturas metálicas, mas elas podem se comportar como tecidos. Sim. Mas também tem esse lado do sacrifício de você colocar essas vestes que são meio que armaduras, elas te arranham, mas você fala, não, vale a pena, eu quero fazer aquilo. E aquilo lá te dá uma certa sensação de poder, porque você está com a impressão que você está numa cerimônia. E não importa, você coloca o corpo no segundo lugar. E às vezes até você vencer a matéria, né? Controle é uma ilusão, e através do trabalho procuro cada vez mais aceitar o que os materiais cotidianos e descartados me revelam, nas suas irregularidades e peculiaridades, de acidentes a novos processos. A materialidade vital dos objetos cotidianos é o meu ponto de partida e me leva a uma reavaliação da dicotomia entre vida e inanimado, entre o humano e natureza. Acredito que uma mudança na hierarquia pode resultar em uma abordagem mais ecológica do eu, da cultura e da natureza, ao reconhecer o valor da matéria à nossa volta. O lado do fracasso sempre é um potencial grande, eu acho, no trabalho que é bonito também. Sim, sim. E a gente fala pouco, né? Sobre o lugar do fracasso. Porque no final o trabalho de arte é feito 70% disso e na verdade você se readequa. Que é outra maneira de abrir mão do controle, eu acho. É você ver e falar, isso fracassou, mas o que eu posso fazer com esse fracasso? Pode nem ser o próprio objeto, né? Pode ser o conhecimento que esse fracasso te deu. Mas continuar construindo em cima dele. Né? Talvez nenhum trabalho artístico já nasça com sucesso, assim, precisa de muito teste, muito
muito fracasso para chegar num lugar que às vezes é 90% e 10% só que é mostrado, que é essa coisa final. Sim. Né? Porque eu até imagino você que fica testando esses materiais, né, e vendo as possibilidades, é tentativa e erro. Tentativa e erro. Eu tenho muita fé nessas coisas, nesses processos. Às vezes tem coisas que eu faço que são uns objetos que não significam nada para mim no momento, mas eu tenho essa fé de deixar essa coisa ali, não aniquilá-la ou não desistir dela. E às vezes pode demorar muito tempo, questão de ano, e de repente ela pode vir a fazer sentido. Ela pode vir a ser incorporada em outro objeto, talvez. Tem muita coisa que era um objeto que era um enigma para mim e de repente ele era o final de uma máscara. E eu fui lembrar dele quando ocorreu, né? Essa curva aqui era uma peça à parte. E quando eu tava tentando terminar esse vestido, que foi o primeiro que eu fiz, e eu tava lutando muito com ele, eu falei, tava faltando uma gola. Eu pensei em uma coisa muito de rainha mesmo. E aí eu lembrei dessa peça e eu simplesmente coloquei ela em cima. Terminou assim, parece que era feito pra isso e eu não sabia. Então essas são surpresas muito agradáveis, assim, muito entusiasmantes. Tá aberto também, né, pra esse lugar do objeto dizer pra que ele veio, né? Às vezes é o caminho contrário, né? Isso que você tá falando é muito dessa coisa de uma escuta. E de uma escuta mesmo do material, dos objetos, né? Do mundo que tá à nossa volta, né? Sim. A gente no final tá canalizando o que já tá ali, as possibilidades são ditas, nos são ditadas de certa maneira. Sim, né? sim. Até porque eu acho que os seus objetos, eles lidam com essa relação, que é a relação do outro, né? Seja o corpo, seja o espaço, né? Porque eles são objetos desafiadores, não é qualquer espaço que consegue abraçar eles. E eles têm uma certa esquisitice, de certa maneira, que quando eu tô fazendo eu estranho muito, mas muitas vezes, por mais desagradável que seja durante o processo, quanto mais eu estranho, mais eu dou valor no final, quando eu consigo resolver de alguma maneira. E eu vejo que estranhamento é bom. E aí eu fico me perguntando de onde surgem essas coisas que são difíceis, né? O que elas significam. E aí eu penso que devem vir de um âmbito que eu não sabia nem que eu estava carregando ali. E eu fico feliz que exista uma coisa mais para força do que para delicado, ou mais para desafiador do que para conformado, Não, com certeza. para esquisito do que para normal. Com certeza, e eu acho que isso é uma relação que embate corpo-obra, né? Espectador-obra, isso é muito, muito claro, assim. Até porque eles trazem, né? São peças que trazem referenciais muito do mundo pra gente, né? Então, é o plástico, são as cápsulas, né? Lata, embalagem de papel ali, Tetra Pak, que a gente tem um lugar de referência muito forte para elas, né? Onde elas se comportam, onde elas habitam, e ver isso ressignificado com uma outra potência, isso já é um estranhamento por si só, né? Que as pessoas ainda leem o referencial e não a desconstrução dele, que se faz um outro objeto pra gente pensar. É um pressuposto duplo, né? Eu acho que da origem desse objeto e da expectativa do que um objeto de arte tem que ser. Sim. Sem o qual ele não é valioso. Mas eu acho que tem uma relação da generosidade de convidar a pessoa para vir ver o trabalho e saber se o que ela tá vendo é aquilo mesmo e desconstruir toda essa relação que ela tem. E aí eu acho que isso abre o debate, né? Debate sobre essa proposta de todo esse acúmulo do que a gente, né? Esses objetos que estão ali criando facilidades, mas ao mesmo tempo criando completamente descompensações ambientais, porque eu acho que a gente nunca produziu tanto lixo, né? Nesse momento que a gente está mais dentro de casa, a gente consegue ter uma noção maior, né, do que a gente está lidando com a gente mesmo ali.
A ideia de criar retratos me veio ao conhecer o trabalho dos fotógrafos Hendrik Kerstens e Suzanne Jongmans. Ambos utilizam objetos cotidianos de papel bolha a sacola de plástico, passando por papel higiênico, para recriar em retratos fotográficos a atmosfera da pintura flamenga e renascentista. Gosto de apresentar as vestes como esculturas no espaço, pois a ausência do corpo também carrega o mistério da potencialidade não determinada, acabada. Mas o retrato me leva a uma esfera nova, da performance, e também da ilusão fotográfica. Ou seja, além de vestir as esculturas, também posso criar adornos efêmeros que duram apenas pelo tempo da fotografia. Foi com a ajuda da fotógrafa Ana Pigosso que cheguei a uma linguagem fotográfica que condiz com a linguagem dos trabalhos. A composição pictórica, o fundo escuro, as poses remetem ao universo de pintura. Essa linguagem passou a se tornar cada vez mais específica quando passamos a experimentar com performances em stop motion, em que a estética gótica, os planos desfocados e escuros e uma forte granulosidade das imagens passaram cada vez mais a aparecer. É um outro processo. Sim. E eu acho que a discussão agora é sobre aceitar esses outros processos. Inclusive o lado inesperado de onde vá, né? Talvez o grotesco aparecer, ou o que incomoda, o que seja esquisito. O do não saber explicar. De não saber explicar, obrigada, né? Porque se eu explicar tudo o tempo todo, esvazia tudo, né? Por que a gente tem que ficar explicando o tempo todo e a gente não pode sentir uma pintura, não pode sentir um objeto de arte? Inclusive no modo de escrita sobre arte, né? O que é uma escrita sobre arte que seja só explicativa daquilo que está ali? A gente registra em foto, né? Total. Mas tem que ocorrer outra coisa, outra discussão mesmo. Eu vejo isso muito na sua escrita também, de tentar trazer um momento criativo que não é de criação total, né? É parte do que você está vendo, Sim. mas que traz o seu universo também. Mas aí a gente estava falando desse lugar do pequeno, né? Que toma quando você junta, ele toma um corpo gigantesco, né? Você tem uma ideia de quantas cápsulas você usa para fazer uma peça tipo essa? Eu nunca pensei em contar. Eu contei quando eu quis fazer uma peça muito grande para prever, porque eu só tinha um espaço por pouco tempo. Então eu imaginei os metros quadrados e tudo mais. Mas olhando essa aqui, por exemplo, eu imagino que ela deve ter 500, 700 peças. Não acredito. Então é um acúmulo
acúmulo de coisas também. E o acúmulo é bem interessante, né? Sim. Todas são cortadas diferentes. Ela traz uma regularidade. E aí vai no sentido de deixar o material fazer o que ele quer. Porque ele vai costurar como ele quer. Eu não vou ficar escolhendo, essa vai encaixar melhor aqui. E é interessante também pela irregularidade, eu vou criando problemas, né? E os problemas são legais, porque você tem que resolver o problema. E quando você tem que resolver o problema, acontece uma coisa nova. Então são coisas boas também. Coisas que não encaixam, às vezes são muito boas. Tudo bem que na primeira você fica contrariado. Que é o jeito como o cérebro costuma pensar, né? Eu queria fazer tal coisa, mas não deu certo, você fica contrariada, mas depois se percebe que é até bom. Até bom porque possibilitou outra coisa. A gente vai ficar pensando entre 500 e 700, isso é só uma amostragem. Imagina multiplicar isso por tanto quanto esse alumínio fica na natureza e vai ficar eternamente, né? E o quanto eu recebo as pessoas que estão com muita boa vontade de me trazendo cápsulas ou disponibilizando, guardando, mas eu recebo muita coisa por semana, muita coisa mesmo, é muito assustador. Realmente foi a atração do material, então eu acho que por isso que dá uma relação harmônica, apesar de ter uma crítica embutida do acúmulo, então ecologicamente tem esse problema, mas existe uma afeição pelo material grande, porque esteticamente é muito lindo. E ele me propicia um acúmulo simples, a construção é simples, por mais que seja meio desajeitado, quando você está no zero, é muito difícil começar uma peça, porque você não sabe se começa na parede, se pendura, se não pendura, se põe na mesa, com a hora que deixa de estar na mesa sobe e começa a pendurar no espaço. Mas você vai fazendo daquele jeito torto, aquilo que você consegue fazer. E eu acho que é muito do que eu consigo fazer, muito mais do que eu gostaria de fazer. Então, o material a gente vai me levando, vai falando, olha, por aqui você consegue. E a relação de misturar materiais? Porque aqui você tem, tipo, Nespresso, você tem aquela coisa do espumante, do vinho. E eu fico pensando, eu gosto de peças puras, assim, só com alumínio. Mas elas são mais fáceis de resolver. E eu fico, às vezes, muito suspeitosa de se eu me mantiver no material só, se eu não vou ficar muito acomodada. E eu também não gosto de pureza em geral, eu acho que mistura é legal. E quando você consegue fazer uma mistura de materiais que seja interessante, aí eu acho que acontece outra coisa no trabalho. Então, um tipo de mistura que eu acho muito difícil é plástico, por exemplo, com alumínio. Mas eu tenho tentado. Tem peças que eu tenho aí que eu acho que não sejam 100%. Mas aqui, por exemplo, eu gostei de como as cápsulas de plástico funcionaram bem com isso aqui e fica uma coisa ainda mais de distopia, né? Um super ornamento, como na antiguidade tinha esses ornamentos grandes, femininos, assim, umas danas, assim, que já tinha aquela carga, né? Do preço que o corpo paga para usar aquelas ornamentações. E ser de plástico ainda, isso ficar evidente que é de plástico, é bem depois do final dos tempos, né? Não, total. O que a gente estará usando